Bom, sejam bem-vindos ao Fute Análise e hoje a gente vai falar sobre uma contratação que está movimentando o mercado de transferências, que é a de Kvicha e Kvaratskhelia, o PSG. A gente vai analisar hoje se é uma boa para o jogador, se é uma boa para o PSG e se faz sentido como um todo a saída dele para o Paris Saint-Germain. Bom, se a gente pegar o histórico do Kvaratskhelia, ele começou no Dinamo Tbilisi e aí ele foi rodando ali nos países da Rússia e tudo mais até chegar no Napoli em 2022. Foi quando ele explodiu naquela temporada onde o Napoli foi campeão italiano. É muito interessante a gente analisar junto com isso. E ele jogou a maioria da sua carreira até agora na ponta esquerda. Ele já chegou a atuar pelo meio, pela ponta direita, mas não tem nem comparação a quantidade de jogos que ele jogou na ponta esquerda para as outras posições em campo. E partindo das características do jogador, a gente pode ver que ele é um jogador que carrega muito bem a bola, que ele conduz muito bem a bola e que ele tem um controle muito bem da bola, né? Ele é um jogador que casa perfeitamente com o estilo do Luiz Henrique, se a gente parar para pensar o quão desequilibrante ele pode ser pela ponta e o quanto ele pode atuar muitas vezes por dentro também, atacando o meio espaço. Tanto, e uma estatística que é muito interessante a gente ver, na temporada de 2022-2023 ele foi um dos jogadores com mais auto chances criadas para chutes. Então isso é muito positivo, ainda mais para um PSG que muitas vezes se vê com a bola, se vê com o controle do jogo, mas não consegue realmente agredir o adversário e há chances que se concluem em um gol no final. Bom, e agora já puxando o gancho desse encaixe que o Kvaratskhelia tem com o estilo de jogo do Luiz Henrique, é bom a gente analisar se esse estilo faz realmente sentido ou não para a carreira do jogador e também será que era realmente o PSG precisa no mercado? Primeiramente, para tentar compreender esse movimento do Paris Saint-Germain, a gente tem que entender por um lado do Kvaratskhelia. Será que foi uma contratação mais por um desespero do jogador em dar um salto na sua carreira, saindo de um grande clube na metade da temporada, sendo um jogador extremamente crucial para o esquema de jogo do Antônio Conte no Napoli, sendo que o mesmo disse que ficou extremamente desapontado com a decisão do jogador. Será que esse salto na carreira do Kvicha foi uma boa para ele? Bom, para entender primeiro essa grande transferência, é muito importante a gente olhar para o elenco do PSG. O clube francês acaba de perder seu grande astro, Kylian Mbappé, para o Real Madrid, que se transferiu para o clube merengue em julho de 2024. Com isso, o protagonista do time parisiense acaba sendo Ousmane Dembélé. E com tudo isso, vale a pergunta de que realmente se faz necessária a contratação do georgiano, olhando ainda mais pelo seu valor, sendo 80 milhões de euros em uma janela de inverno, em uma janela de começo de ano, é algo de se perguntar, visto que é uma janela em que geralmente os clubes realizam uma contenção de gastos e não fazem contratações de alto valor. Janela essa que geralmente os clubes gastam mais em reposições de jogadores lesionados ou se ocorre alguma tragédia na temporada e que realmente faz o clube ir ao mercado. Um exemplo disso é o grande time do Manchester City, que com os lesionados, com a temporada decepcionante, acaba indo ao mercado, acaba atacando o mercado, como fez agora recentemente com o jogador egípcio Omar Marmoush. E as grandes contratações, elas são esperadas geralmente na janela de verão, na do meio do ano, na janela em que se abre em julho, agosto, geralmente é onde os clubes se movimentam mais, onde eles buscam contratações pontuais, contratações realmente que às vezes podem passar de um valor exacerbado, como é o caso do valor da transferência de Kvicha Kvaratskhelia do Napoli para o PSG. E em relação agora ao jogador, foi realmente esperado um salto na sua carreira em relação ao seu número de gols e assistências. Essa temporada dele era esperado isso, um aumento da sua produção. Porém, ele não ocorreu esse aumento, essa inflação dos números dele, visto que a temporada em que o Napoli foi campeão italiano, com aquela dupla que ele fez com o nigeriano Osimhen, foi uma temporada, uma ascensão meteórica do jogador, em que ele realmente surgiu ao mercado europeu e despertou interesses de grandes clubes, como PSG, Barcelona, Real Madrid e até mesmo o Manchester United se interessaram pelo jogador georgiano, porém que acabou por optando ficar no Napoli. E agora, obtendo esse movimento, digamos que surpresa para o clube parisiense. Em relação aos números, foi informado pelo Fabrício Romano que o PSG vai simplesmente quadruplicar o valor do seu salário. O jogador georgiano vai receber 4 vezes mais do que ele recebia no Napoli. Se olhar pelo lado financeiro, foi um salto enorme na sua carreira. Você receber 4 vezes a mais do que você recebe no seu atual emprego é tentador. E se a gente for olhar pelo lado financeiro, realmente é absurdo. Ele tinha que fazer esse movimento. Mas aqui a gente tem que olhar pelo lado esportivo. Realmente é necessário? Realmente faz
faz sentido essa movimentação? O que realmente aconteceu entre Kvaratskhelia e o Napoli por essa movimentação? Bom, o que ocorreu no Reels em que Kvaratskhelia posta no seu Instagram se despedindo do clube do Napoli, ele cita em que os torcedores vão ficar com o coração partido e ele entende essa dor deles. Porém, tem algumas coisas que não foram ditas, algumas coisas que estão escondidas por trás. E isso é até curioso, porque o seu parceiro de equipe saiu empréstimo para o Galatasaray por uma briga entre dirigentes e jogador. E será que ocorreu o mesmo caso com o jogador georgiano? Será que ele saiu realmente brigado do Napoli com os dirigentes? Será que a diretoria do Napoli deu mais uma bola furada com mais um jogador importante no seu elenco? Um jogador que teve um papel crucial na temporada anterior, na temporada em que foram campeões italianos depois de muito tempo? É um bom indagamento. Falando agora um pouco sobre o seu posicionamento dentro de campo, provavelmente Kvicha vai jogar na ponta esquerda, onde ele está acostumado a jogar, onde ele se destacou pelo Napoli. O Cowling, onde ele se sente mais à vontade para demonstrar toda a sua habilidade, todo o seu recurso, seu drible, a sua finalização, a sua potência de visão de jogo, potencial chute. É um jogador que se destacou na ponta esquerda e que provavelmente, pelo alto valor, vai jogar na ponta esquerda. E existe um problema nessa equação. A ponta esquerda, atualmente no PSG, é habitada por um jogador, o Bradley Barcola, que chegou na temporada anterior, vindo do Lyon. Um jogador que, no começo da temporada passada, era mais um reserva imediato para o Mbappé, e hoje se destaca, tanto que é o artilheiro do clube. É um dos jogadores principais, é o artilheiro da Liga Francesa. Na Champions League não tá fazendo muitos gols, porém o time do PSG também não vem muito bem na Champions League, e é compreensível o número de gols dele cair. Não é um jogador em que produz muito gols, tanto pela sua função, quanto pelo protagonismo que lhe foi passado, pelo que ele tá tomando de protagonismo nessa temporada. E o PSG tá pensando em emprestar o Kolo Muani, se não me engano, já emprestou o Kolo Muani para a Juventus, e o Gonçalo Ramos nunca se firmou. Então, como é que vai ser esse tridente ofensivo do PSG? Como é que o PSG vai jogar agora com a adição de mais um jogador de ataque? Bom, agora seria interessante pra gente analisar em como ficaria esse time do PSG no papel, do comando do Luis Henrique. Bom, o time se manteria mais ou menos na mesma estrutura que já vem jogando, com Donnarumma no gol, por mais questionável que tenha sido suas atuações, sua passagem no PSG. O Hakimi, sendo o melhor jogador do time nessa temporada. Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, João Neves, Zahime, Vitinha, Kvaratskhelia, Barcola e Dembélé. E claro, entra naquilo que a gente já falou, que como o Barcola ele vem muito bem nessa temporada, e ele é o artilheiro do PSG, vai rolar uma alternância de posição entre os dois, certo? Eu acho que isso vai ser algo bem claro, e vamos ver como que Kvara se sai, jogando tanto de centroavante como talvez de um falso 9, tanto como pode rolar a variação que o Luis Henrique já usou em algumas vezes no PSG, de formar esse triângulo aqui no meio campo e puxar o Dembélé mais para jogar como se fosse um 10, um meia criativo, ou também como se manter essa estrutura do 4-3-3 só com o Dembélé atuando de falso 9 para trazer espaço para esses jogadores aqui das beiradas atacarem o espaço atrás das costas dos zagueiros. Muitas variações que o time do PSG pode fazer, é um bom time que vem se montando e vai ser muito interessante ver como o Luis Henrique vai conseguir adaptar e colocar esses jogadores dentro do seu estilo de jogo. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, deixa o like, compartilha, comenta o que a gente possa melhorar e até a próxima.